vi numa reportagem do Mac Magazine essa semana que o Android está perdendo espaço para o iOS no mundo. Ah, não, tá. Peraí. Quieto, velho. O que a gente tá falando aqui... O pessoal do Mac Magazine tá mentindo pra você, tá? É óbvio, eles têm interesse, né? É. Mas qual que é a parada? Eles têm ações da Eles têm Apple. ações da Apple, é óbvio. Mas o Rafa, ele compra ações da Apple e aí ele lança matérias. Ele lança, isso aí, pra ele valorizar. especula tipo Elon Musk comprando no Twitter. É, isso aí. Mas uma pesquisa, de acordo com uma pesquisa de uma empresa chamada Stock Apps, tá? O Android perdeu 8 pontos percentuais em relação ao iOS na sua participação do mercado. Que podem variar de 2 pra mais ou 2 para mais. Não, a gente não tá falando de campanha eleitoral aqui. Mas a parada é a seguinte, de acordo com o market share global, o Google estava figurando antes com um cenário de 77,32% do mercado e a Apple tinha 19,4%. E aí... Qual que é o restante do mercado? Agora, em janeiro de 2022, o Google chegou a 69,74% e o sistema da Apple, ou seja, os iPhones e tudo mais, chegam a 25,49%. Mas isso é um cenário óbvio, global, né? Você vai falar assim, 1/4 das pessoas tem um iPhone no Brasil. Não é esse o cenário. Inclusive, aqui, até no final da matéria, eles até colocam um percentual aí do market share no Brasil, na verdade, na América do Sul, né? Aonde o Android tem mais de 90% do mercado e a Apple fica aí com uns 10%. É, mais ou menos por aí mesmo. Que é o cenário aqui do Brasil, a gente sabe. Sim. Sabe. Mas a que motivo você dá essa subida aí da Apple, tá? Cara, eu acho que tem vários fatores. Na verdade, tem toda uma questão de argumentação das empresas, tá? E eu acho que isso aqui no Brasil pouco importa. De verdade, eu não tô falando isso de maldade no meu coração. Mas eu acho que em países europeus, na América do Norte e tudo mais, eu acho que o discurso de segurança, privacidade de dados tem chamado a atenção das pessoas. Então... acho que as pessoas têm se preocupado como gerenciar os seus dados e esse é um discurso que a Apple vem trabalhando muito forte desde 2018. Isso é uma coisa que, inclusive, aqui mesmo no canal e nos conteúdos da Rede Geek, a gente tem acentuado, né? Falando assim, olha só como a Apple tá reforçando o discurso sobre segurança de dados, sobre privacidade. Olha como eles estão batendo forte nessa tecla. Sim. E eu acho que esse discurso tem dado resultados para a Apple. Entendi. Tá? Então eu realmente acredito que é não só uma estratégia de marketing, não só uma estratégia de posicionamento, mas também de desenvolvimento, porque a Apple tem dado alguns passos em relação... O quanto esses passos são efetivos, né? Sim. Eu acho que tem toda uma discussão em relação a isso. A gente fez vídeos aqui no canal. Dá uma olhada aqui até nos cards, você que tá assistindo esse vídeo. A gente falou sobre, por exemplo, que o Facebook perdeu 13 bilhões quase de dólares por conta de algumas políticas da Apple. Sim. Que impacta nos anúncios. Óbvio que a galera já tá sabendo como contornar e tudo mais, mas a questão é a seguinte, tá dificultando rastrear e ter informação sobre os usuários. Até acho que é legal trazer aqui pra esse vídeo um comentário do Cleverson, que ele mandou aqui ao vivo pra gente. Ele falou, o aumento dos preços do Android também são um fator. E, cara, faz muito sentido, verdade, né? Porque cara, o mercado de produtos Android tem subido de preço até como posicionamento, né? Você vê, por exemplo, a Asus hoje só trabalha com topo de linha. A própria Samsung, ela... reforçou o mercado, né? Os flagships deles. É isso aí. A própria Samsung tem lançado cada vez aparelhos mais caros, entendendo até que, até pela forma como o mercado tem se posicionado em relação a peças de reposição, né? Eles entenderam que existe a necessidade de fazer produtos que são mais duráveis. E aí, para ser um produto mais durável, ele tem que ter peças mais caras e aí tudo fica mais caro. Então, sei lá, a própria Samsung faz atualizações de 4 anos, né, para os seus aparelhos, inclusive dos aparelhos mais de entrada, mais baratos, entre muitas aspas, né? Então, eu acho que essa política também de preço faz bastante sentido. Eu acho que o comentário do Cleverson é bem pertinente para essa matéria que você trouxe. Ele até
comentou aqui, ele mandou, ó, meu iPad foi mais barato que um Tab S7 ou S8 e sem dúvida vai estar performando melhor daqui a 5 anos. Que essa é uma questão também que a Apple, ela continua mantendo a vida útil dos produtos maior por conta das atualizações. E isso é uma coisa que o Android tá de olho e que as marcas estão aumentando o tempo de cobertura das atualizações por conta disso, É isso tá? aí. E eu acho que é algo que vai gerar impacto nos próximos anos. Só o tempo vai dizer se é verdade ou não, mas o ponto é que realmente parece que a estratégia da Apple tem funcionado. E eu acredito que da mesma forma, os preços estão sendo impactados também no Brasil. É óbvio que a gente conhece o cenário brasileiro e a gente sabe o quanto a gente aqui no Brasil luta pelo preço, e o preço é uma coisa extremamente importante, a economia, né, doméstica, no sentido de eu preciso... Meu, a gente aqui vive mais na corda bamba do que nos países de primeiro mundo, né? Então é óbvio que um iPhone da vida não tem espaço para chegar a 50% do mercado nunca. Pelo menos assim, não nos próximos 30 anos. Ou Tô torcendo pra gente ter uma economia melhor, não pelos iPhones, mas pela economia do Brasil. né, justamente, pra gente ter a possibilidade de ter a escolha de ter iPhones caso a gente queira. É isso aí. A questão é que a maior parte do público brasileiro nem imagina isso. Tá pensando no celular mais barato possível pra resolver o problema, pra não perder a oportunidade de emprego e tudo mais. Então, eu acho que isso tá impactando lá fora e acredito que aumenta o preço dos Androids também. E acredito que isso, de certa forma, vai reverberar aqui no Brasil também. Por quê? Primeiro, porque a gente mó copião. A gente é mó copião, né? Mas eu acho que também porque os Androids também estão subindo de preço aqui no Brasil. Sim. Então quem vai comprar um flagship hoje vai colocar Na balança. balança. Você vai pegar um entendeu? iPhone ou um isso flagship aí da Android, né? Porque o preço é bem compatível. E você, vai ficar com iPhone, vai ficar com Android? Na tua casa, qual é a tua balança? Qual que é o market share aí na tua bolha? Compartilha com a gente.